Nosso encontro semanal aqui acontecendo agora de 11 de agosto a 17 de agosto de 2025, com os principais aspectos, as principais tendências para nos orientarmos, nos acolhermos. Então, compartilha, divide essa informação com quem você tem carinho, com quem você gosta, com quem você também quer acolher. E eu tô aqui, eu tô à disposição para eu te acolher e acharmos aqui boas soluções e novos entendimentos para a tua vida, para que você siga mais seguro, que é uma condição que a gente está muito precisando nesses tempos. Bom, a grande notícia da semana, às 4h26 dessa segunda-feira, mais uma temporada de Mercúrio retrógrado chega ao fim. E seguimos agora arrumando todas as percepções dos ajustes que a gente observou nessa retrogradação. Então, agora o Mercúrio vai passar pelos graus que ele retrogradou. Então, esses assuntos aí que a gente viu que precisavam de renovação, de novos acordos, serem refeitos, reajustados, agora a gente consegue fazer numa boa, as conversas vão fluir, os papéis vão sair, tá bom? Até porque a gente teve aí a lua cheia em Aquário, com os aspectos muito dinâmicos entre Marte, Urano e Plutão. Então, são 3 planetas que seguem no elemento ar, né? O Marte está em Libra, o Urano está em Gêmeos e o Plutão está em Aquário. Então, esses planetas estão pedindo aí uma mente mais dinâmica, o desapego de comportamentos e de atitudes que não fazem mais sentido, essa renovação das nossas ideias, das nossas conversas, das nossas pesquisas, das informações, enfim, o mundo da mente pede renovação. Então, a gente vai seguir com essa vibração de buscar essa libertação, de fazer diferente, de viver com novos valores e atitudes, aí até a nossa lua nova do 23 de agosto. Bora aproveitar que raramente a gente tem aspecto, na verdade, assim, faz muito tempo que a gente não tem esse aspecto, assim, de trazer mesmo esse passe livre, né, para essa nova condição da nossa existência. Vale muito a pena a gente aproveitar, tá bom? E também na segunda, o Júpiter e a Vênus estão exatos, proporcionando aí um dia focado em resolver os acordos, os contratos e os relacionamentos. Só que os dois estão em Câncer. Então, aqui, às vezes, temos aqui a grande dualidade entre trazer toda essa inovação ou a gente continua aí com os mimimis do passado, os apegos do passado. Vamos fazer do jeito do passado, porque é mais seguro. Então, vamos olhar direitinho para esse questionamento, tá bom? O ideal é que a gente renove e desapegue, com carinho. Terça-feira, a lua ariana fica exata aí com Saturno e Netuno, sendo um dia que a gente precisa cuidar dos nossos impulsos aí imediatistas. Essa lua traz aí uma dinâmica muito rápida, né? De querer resolver aí essas questões que a gente enxergou no Mercúrio retrógrado de qualquer jeito. Calma, respira, observa aí se a sua intuição e os seus sentimentos realmente estão te levando a tomar uma atitude certa, porque muitas vezes essa lua Netuno mascara algumas coisas. E como aí a gente tem recém-chegado esse Saturno, esse Netuno em Áries, trazendo uma responsabilização do nosso ser mesmo, do nosso comportamento, mediante aí a tomada de atitude, às vezes a gente não sabe fazer isso direito, tá bom? Então, só observa se sim. Se sim, tranquilo, vai, resolve, organiza, ressignifica. Se não, dá uma segurada aí e espera um pouquinho mais a gente se acostumar a isso, tá bom? Mas se você resolver, se você tiver essa certeza, será um outro bom dia para a gente fechar bons negócios e acordos. Na quarta-feira, o Mercúrio em Leão e Marte em Libra impulsionam aí as nossas conversas e os nossos ideais. Apesar desse Marte não estar na posição melhor, né? Ele está
exilado, que a gente chama, porque o domicílio dele é em Áries e Libra, é o signo oposto, ele tem uma função importante de trazer o equilíbrio, de não trazer a discussão, mas ele também fica meio enrustido aí, porque o Marte em Libra não sabe brigar. E um Mercúrio em Leão é doido para levantar a voz e ganhar no grito, né? Mas nesse dia eles estão fazendo um bom aspecto aqui. Então, talvez a gente consiga bons acordos, apesar do clima tenso que ainda configura aí entre os outros planetas. Vale aqui a nossa responsabilidade pelos nossos atos e vale o jeitão de falar, né? No grito a gente não vai ganhar nada, mas entendendo as necessidades do outro e o acolhimento que o outro precisa, talvez a gente também tenha um outro dia bastante produtivo. E estou retomando todos os dias falando de produtivo e de bons acordos, porque a vibe da semana é esse Mercúrio andando direto. Então, Mercúrio rege a nossa fala, a nossa ideia, os papéis, o comércio. Então, a gente vai ver que é uma semana que parece que tudo aquilo que não estava embaçado aí de resolver, a gente vê que tem aí um caminho que vai se dissolvendo e vai entrando em acordo, tá bom? Só a gente precisa segurar o nosso impulso aí com essa Lua Áries da terça-feira e da quarta-feira, tá bom? Na quinta-feira, a Lua já está em Touro, no início da tarde. E ela vai pedir, pelo amor de Deus, um porto seguro, um pouquinho de estabilidade, né? Itens que são difíceis da gente conseguir, nesse céu que pede aí todas as mudanças, os desapegos, para aí sim, né, a gente achar um novo patamar de segurança. É uma hora de avançar, mesmo que as resistências e os medos continuem a existir, porque essa lua tem essa característica de trazer um pouco mais de paz, de segurança, né? Uma lua que está exaltada. Então, de verdade, tudo que a gente gostaria nessa semana é um pouco de paz. Mas não é o que esse céu está pedindo para a gente. Então, talvez na quinta e na sexta a gente vá um pouco mais devagar, mas a gente vai continuar a se movimentar, tá bom? Na sexta-feira, no fim da tarde, a Vênus em Câncer e a Lua em Touro conversam lindamente e nos orientam a ir buscar um pouco mais de prazer nos lugares seguros, obviamente. Então, vale lembrar aí das comidas, das atividades e das pessoas que podem nos dar uma condição, essa condição da segurança, sem grandes questionamentos, sem querer mudança, sem tirar a gente dos nossos mínimos portos seguros aqui, tá? Essa condição vale para nossa estética, para nossa beleza. Se a gente quiser aqui dar uma inovação no visual, ele é um fim de semana que pode trazer aí um corte de cabelo diferentão, inovar aí nos nossos modelos da maneira como a gente se veste, dar uma inovação aqui nos nossos drinks. Então, pode ser um fim de semana que tem uma mistura bacana aqui entre o fazer diferentão, mas, de alguma maneira, buscar conforto, buscar diversão, prazer, tá? Com conforto também. No sábado, por volta aí das 15 horas, a Lua já em Gêmeos se une com Urano, abrindo aí as nossas mentes e quebrando as ideias e os pensamentos que nos prendem aos comportamentos que não fazem mais sentido. Então, hora realmente da gente se libertar. Comece a escutar, comece a pensar sobre esses novos padrões que, gente, é inevitável. Não tem mais como a gente voltar para trás nesse céu. A gente vem aí praticamente há 1 ano e meio desapegando todos os eclipses, todos os mercúrios retrógrados, né? Vivenciando aí essa questão de que nós precisamos pensar de uma maneira diferente, precisamos agir de uma maneira diferente. Então,
não tem mais. É hora de ir e fazer de uma maneira diferente. Então, intuir, pesquisar em outras fontes, buscar pessoas diferentes, mudar o seu pensamento, mudar os teus sentimentos, é um dos primeiros caminhos que a gente pode ter para que a gente siga de uma maneira diferenciada. Olhar para o teu mapa, olhar para a tua previsão e te dar esse norte do que você precisa mudar, em que área da tua vida que você precisa diferenciar. Claro que são planetas lentos, a gente está aprendendo a fazer isso, mas quanto mais cedo a gente aprender, quanto mais orientação a gente tiver, mais fácil será, menos sofrimento vai trazer. Então, bora olhar a tua previsão, bora olhar o teu mapa, para que a gente busque esse sentido e esse significado, tá bom? Olhar as informações astrológicas também é uma forma de pesquisar sobre você. Então, também é um grande caminho de trazer novas ideias de uma maneira confortável e segura para você. Fechado? Te espero. E no domingo, onde o elemento ar vai predominar. Então, aqui a razão sobrepõe qualquer sentimento ou qualquer emoção. Então, vamos ficar atento aqui às boas ideias que podem surgir nesse dia, ideias de negócios, de resoluções das encrencas, de termos uma vida mais leve, sem tanta confusão, né, num momento em que as negociações mundiais vão realmente atingir o pico nessa semana e a gente precisa acompanhar isso tudo para que a gente se sinta minimamente um pouquinho mais seguro ou como é que a gente direciona aí os novos rumos da nossa existência.